Bem-vindos, amigos e amigas, ao Presença Sentida. E hoje eu quero trazer aqui, propor uma reflexão sobre um livro que eu terminei de ler, que se chama Coragem de Existir. Esse livro aqui, ó. O autor é o Matheus Jacob. Subtítulo: Por uma Vida Digna de Ser Vivida. É um livro assim mais filosófico, né? Falando sobre a nossa existência, sobre os medos que a gente carrega. Ele fala um pouquinho desses temas, né? A vida, o medo de viver, a liberdade, o outro, o eu, o tempo, o amor, a existência e a coragem de existir. Traz um pouquinho de visões filosóficas, porém de uma maneira assim mais, vamos dizer, de mais fácil compreensão. Tem alguns trechos que são um pouquinho densos, mas é mais fácil de compreender. Eu já li outros livros de filosofia que bugaram a minha cabeça, e esse aqui é uma leitura mais fácil. E eu marquei aqui um trecho que fala sobre o tempo, sobre a vida e o tempo, né? O tempo e espaço, porque nós sentimos, né? Ninguém consegue, por mais que o homem evolua na era tecnológica, ninguém consegue fugir do tempo. O tempo, ele tem um grande peso, né? Sobre nós. E eu quero trazer uma reflexão que eu anotei aqui, que talvez possa ajudar um pouquinho vocês a refletir sobre a maneira como a gente vive, como a gente aborda o tempo que a gente tem, o tempo que já passou e o que que está por vir, né? E como a gente pode se portar de uma maneira mais leve diante da vida referente a isso. Eu vou ler aqui alguns trechos, depois eu vou decorrer sobre eles. Nós sentimos e estamos no tempo. Ele age sobre cada um de nós. Apesar das tentativas de resfriados, um homem não é capaz de se banhar no mesmo rio duas vezes, nos disse Heráclito. Com o passar do tempo já serão diferentes, instantes do mesmo rio e do mesmo homem, diferentes seres dentro de um mesmo ser. É o princípio do Tao para o Oriente, é o devir para o Ocidente, um constante vir a ser, uma constante transformação. Nós dependemos do tempo, não somente para existir, mas também para nos construirmos. Não há outra forma de imprimir os nossos contornos, de transformar as nossas escolhas em atos contínuos, senão pelo tempo. Não é essa a própria busca do viver, a própria definição de liberdade? Como encontrar a vida digna renunciando à temporalidade? Impossível. Ela existe para nós a todo tempo. O passado é inflexível. Uma lembrança, como tantos dizem, que seja, porém uma lembrança inalterável, sempre inscrita no tempo. Ainda que a reinterpretemos, não somos capazes de alterá-la. Somente alteramos nossa relação com a mesma. Assim, o passado carrega dentro de si cada uma de nossas escolhas e suas consequências. Uma rigidez constante sobre nossos gestos, sobre nossas alegrias e tristezas, nossos erros e acertos. Nós fizemos o que fizemos. Nós não fizemos tudo o que não fizemos. Uma condição da qual não conseguimos escapar. Como não sentir receio diante dessa rigidez? Como se abandonar a razão, não temer e a concretude do passado? Todo e qualquer erro sempre estará presente em nossa história. Cada dor, cada desencontro, cada sofrimento. Mais ainda, como transformar o passado em uma razão de nossa existência diante de sua severidade? Esse é um questionamento essencial para a sabedoria da vida digna. Afinal, apesar de nunca sermos capazes de reviver o passado, algo é certo, ele nunca nos abandonará. Se o medo é o maior inimigo do saber, somente a real compreensão do tempo nos torna capazes de não mais temê-lo
e até mesmo apreciá-lo como fundamento de nosso existir. Nós apenas existimos no presente, por termos existido no passado. Assim, nós construímos qualquer relação com o outro e qualquer contorno do eu. Sem o passado, não haveria a própria noção de identidade ou exercício de nossa liberdade. Somos apenas um acúmulo de instantes até o momento presente? Não. Enquanto estivermos vivos, existirão dentro de nós infinitas potências. Porém, elas só existirão no sentido real do termo quando concretizadas, quando transformadas em ato e, portanto, em passado. O presente é valioso, o futuro é possibilidade, porém, quando deixamos de existir nesse mundo, não nos restará nada além da essência da nossa existência, nada além de todo o nosso passado registrado em cada uma de nossas escolhas e ações. Se o passado é imutável, a maneira pela qual nos relacionamos com ele está longe de ser. Cada um de nós pode encarar o tempo de duas formas bastante distintas. Há os que encaram o passado apenas como fonte de arrependimento, como um constante arrepender-se pelo feito, pelo não feito e por tudo aquilo que foi feito com cada um de nós. Esses indivíduos transformam o passado apenas em ressentimento. É a chamada lamentação. Com ela trazemos para o presente todas as angústias, todos os erros e injustiças que recaíram sobre nós. Ou pelo menos trazemos um lamento nostálgico por não vivermos mais naqueles momentos. É viver no passado ao invés de viver o passado. É trazer o passado para o instante atual e sobrepô-lo ao presente. Esses lamentos já são velhos conhecidos nossos. Se tudo tivesse sido diferente, como eu gostaria de ainda estar lá, entre tantos outros. São apenas lamentos cegos. Na verdade, não poderia ter sido diferente daquilo que foi. Na verdade, não podemos estar lá novamente. Foi como foi. Estamos onde estamos. Assim, a lamentação nos leva a lugar algum, exceto ao medo e ao ressentimento. O caminho para transformarmos o passado em uma fonte de coragem, em um prazer pela nossa existência, está em outra direção. Está em outra forma de tocarmos cada uma dessas lembranças no instante presente. Lamentar e ressentir? Não. É preciso amadurecer e alegrar-se pelo vivido. Precisamos construir dentro de nós a maturidade necessária para compreender o passado como uma fonte de aprendizado e de gratidão. Não há outro percurso para a construção de si mesmo e para o viver bem. Não há vida digna de ser vivida sem uma vida vivida. Bom, a leitura eu quero me conter nesse pequeno trecho para falar sobre a reflexão que eu tive aqui. Esse livro ele fala muito sobre o medo que a gente tem de viver. Muitas vezes a gente só sobrevive, a gente está no modo de sobrevivência, de luta ou fuga ou congelamento diante de muitas situações do nosso dia. A gente está no modo automático, só repetindo padrões, só repetindo o que foi nos passado. E nesse lugar, a vida não é plenamente vivida. A sua autenticidade e a sua verdadeira identidade, o seu eu interior, ele não consegue se expressar plenamente desse lugar. Então, o que a gente está buscando? A gente está buscando um amadurecimento psíquico, né? Um amadurecimento da alma, esse amadurecimento do ser, que já é um adulto, às vezes até de mais idade, porém aqui nos sentimentos e no coração ainda aborda, né, a vida, ainda aborda certas situações de uma maneira muito infantil, não no sentido de uma maneira pejorativa, mas no sentido de que lida com os sentimentos da maneira que uma criança lida. E uma criança está aprendendo, né? Muitas vezes a gente passa para a fase adulta sem aprender a lidar. Então, a reflexão desse livro sobre o tempo, sobre como a gente lida com ele, sobre como a gente não pode fugir dele
e sobre como a gente precisa buscar esse amadurecimento, eu quero trazer essa questão do tempo para as nossas questões emocionais que ficam meio que paradas no tempo. Às vezes a gente ainda aborda uma situação com muito pesar, com muito lamento, e é como se você realmente estivesse voltando, pegando o passado, carregando ele como uma culpa. Você não tira um aprendizado, porque a criança, ela precisa de pais maduros para ensiná-la, né, a lidar com o emocional, a lidar com a vida. E quando a gente está nessa postura ferida, a gente acaba não aprendendo a lidar com essas questões emocionais, e ali na vida adulta a gente ainda está tendo bastante resistência e ainda está encontrando muita dificuldade, e uma postura de culpa, ela não ajuda a gente a seguir leve ou a construir algo, né? Isso meio que paralisa. Então, a reflexão que eu quero trazer hoje é sobre o quanto a gente ainda está deixando de viver a nossa essência mais pura, mais verdadeira, aquilo que pulsa dentro da gente, que a gente precisa passar para o mundo, para outras pessoas que precisam compartilhar, né, que compartilham e precisam compartilhar com a gente dessa mesma sabedoria, desse mesmo entendimento, dessa mesma vivência, né, porque é um viver. Começa no nosso núcleo familiar e vai se expandindo. O quanto a gente ainda precisa estar presente conscientemente na situação do nosso dia a dia, para acolher essas situações com um novo olhar, com um pouquinho mais de autenticidade, com um pouquinho mais de amor e presença. Então, quando você acolhe todas as suas questões internas, toda sua história familiar, por mais pesada que tenha sido, você consegue ir um pouquinho além e fazer um pouquinho mais por você e por todos o seu sistema familiar, porque você honra o tempo, tudo que se passou, e deixa ele no lugar dele. Você transmuta, você transforma mesmo todos os significados daquelas experiências, e você amadurece um pouquinho mais. E isso é de um ganho assim inestimável pra gente como ser humano. Essa contribuição, a partir desse lugar de amadurecimento, a gente consegue contribuir um pouquinho mais para a humanidade, para as pessoas à nossa volta, primeiro no nosso núcleo familiar, no sistema familiar, depois no serviço, né, na sociedade como um todo. E às vezes parece algo pequeno, mas não, é grandioso quando você se permite se colocar nesse movimento de amadurecimento psíquico, amadurecimento quanto aos sentimentos, não só um amadurecimento racional, um amadurecimento das emoções, do seu mundo interno. Bom, é essa reflexão que eu quero deixar hoje. Espero que contribua para vocês, para o desenvolvimento emocional, e fiquem à vontade para compartilhar os insights que vocês tiverem, alguma percepção e alguma experiência também aqui comigo, que eu vou ficar muito feliz.